até o versículo de número 23, e o texto diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. A igreja diz amém. Podeis assentar, meus irmãos, muito obrigado. Queridos irmãos, me dê a sua preciosíssima atenção, porque o assunto que vamos tratar nesta noite, ele trata sobre indagações que estão na alma de um jovem, indagações que permeiam a alma deste jovem, de maneira que a gente percebe uma aflição dentro do seu íntimo, das suas entranhas. Embora que isso não esteja de forma clara, escrita, mas a gente pode inferir do texto que há algumas preocupações que levam este jovem a procurar o mestre e fazer uma pergunta, e a gente vai tratar tanto da pergunta, quanto do seu comportamento, quanto das decisões que ele deixa de tomar. Tinha tudo para tomar a decisão corretamente, tinha tudo para poder ouvir a palavra do mestre, mas ele prefere tomar o seu próprio caminho e tomar o caminho completamente contrário àquilo que o Senhor lhe falou. E a gente começaria a fazer uma exposição deste texto, lembrando para a igreja que o texto ora lido é a última viagem de Jesus para Jerusalém antes da sua crucificação. Está nos momentos finais do ministério terreno de Jesus aqui. E Jesus vai encontrar com este jovem. Jesus vai ser arguído por este jovem. Na verdade, este jovem vem ao encontro de Jesus. Algumas necessidades que estão na alma deste jovem, que levam ele a procurar o Mestre, a procurar o Salvador. Este assunto, baseado na passagem do jovem rico, ele está registrado nos 3 evangelhos, tanto em Mateus capítulo de número 19, Marcos capítulo de número 10, e também no evangelho de São Lucas, ora lido aqui por todos nós nessa noite, no capítulo 18, a partir do versículo de número 18. O texto mostra que este jovem, ele vem na presença de Jesus, e ele é um homem muito rico, com muitas posses, certamente com muita influência, com muito poder. Esta influência leva ele a um patamar de um homem de destaque na sociedade de então. Porque o texto do Evangelho de São Lucas
mostra de que ele é um líder. A palavra do capítulo 18, versículo de número 18, o texto diz: e perguntou-lhe um certo príncipe. Aqui o texto não começa dizendo: e perguntou-lhe um certo jovem. O texto mostra: e perguntou-lhe um certo príncipe. A palavra príncipe aqui é alguém que é um líder. A palavra é archon, alguém que é um governador, alguém que exerce uma influência, uma liderança, é um chefe. E ele apresenta-se perante o Senhor com indagações que estão dentro de si, que vai se transformar em uma pergunta para o mestre. E é importante notar que o capítulo 19 do Evangelho de Mateus, aonde tem a mesma narrativa, versículo de número 22 em diante, vai mostrar que este jovem, ele se apresenta ajoelhando-se perante o mestre. Ele não vem de qualquer maneira, até porque da sua formação, certamente um homem educado, um homem bem formado, um homem que sabe entrar e que sabe sair, que ele sabe se comportar no meio das pessoas. Ele tem uma formação de alto nível, até porque ele é um príncipe, ele é um chefe, é um governador, é um líder. E para tal, por ser um homem público e rico, certamente, é claro que isso não é uma regra, mas se espera daqueles que têm uma boa formação, que a sua apresentação, quando o trato com as pessoas, seja da melhor maneira. Os homens públicos, certamente, por causa dos seus estudos, do seu conhecimento, do seu preparo, leva estes a terem uma apresentação melhor. É claro que tem muita gente que são homens públicos, e eu estou falando de uma maneira genérica, isso serve tanto para homens quanto para mulheres. Estes homens, pelo menos, devam se apresentar de forma melhor, uma boa apresentação, uma boa comunicação. E este homem se apresenta se ajoelhando. Isto aqui já demonstra que ele me parece, no primeiro momento, que ele tem uma religiosidade, ele tem uma formação de conhecimento no que diz respeito à autoridade espiritual, à autoridades superiores. Ele olha no primeiro momento para Cristo e logo a apresentação diante dele é se ajoelhar. Ele se apresenta diante do Senhor, no primeiro momento, com muita humildade. Parece que a pergunta que ele vai fazer, está o desejo no coração, de que ele vai se aplicar, quando ouvir a resposta do mestre, ele fará exatamente o que o mestre lhe ordenar, ou o que o mestre lhe orientar. Até porque ele está se ajoelhando. E logo quando se vê uma apresentação desta maneira, subentende-se de que o posicionamento deste que está se ajoelhando é de que ele realmente ouvirá os conselhos, porque muitos outros que se apresentaram perante o Senhor, se ajoelhando, saíram edificados e maravilhados na presença do Senhor. Mas ele chega perante o Senhor, e o texto descreve no Evangelho de Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 22, de que este homem, ele é riquíssimo. Este homem tem muitas posses, e o texto
deste evangelho de Mateus mostra que ele tinha muitas riquezas. Ora, já se percebe de que este homem, no que diz respeito ao poderio, aquilo que ele obteve, se percebe de que ele está tendo uma vida arregalada, uma vida tranquila, uma vida de posses, uma vida financeira, que dá uma tranquilidade para ele, de maneira que ele, me parece que, dentro da estrutura da sua vida financeira, ele não precisa de exatamente mais nada. Ele tem tudo o não é o problema deste homem. Este homem não tem necessidades do que vai pagar, das coisas do que diz respeito a vestir. Este homem está numa vida muito tranquila, porém, aquilo que está no seu interior revelam que as aflições, as angústias, os medos e as incertezas que permeiam o coração deste homem é de uma gravidade muito grande. Porém, também é importante destacar que este homem, ele vai fazer a pergunta correta. A pergunta que ele vai fazer é a pergunta importantíssima, que deveriam permear o coração dos homens. A pergunta que deveria estar na mente dos homens para conhecer a respeito da vida eterna, porque todo ser humano quer conhecer acerca da vida eterna. Nós somos pessoas pequenas, temporais. Existe um tempo para todos nós, desde o dia que nós nascemos até o dia em que nós findaremos a nossa trajetória nesta vida. Todavia, após esta vida, existe uma vida eterna, a vida vindoura. E este homem vai se apresentar perante o Senhor para a pessoa certa. Ele vai na pessoa correta, o único que poderia satisfazer os dilemas da alma dele. Não existe nenhum homem nesta vida que pode satisfazer os dilemas da alma do homem, as incertezas da alma do homem, o medo que permeia na alma do homem. Porque, irmãos, tem muita gente batendo no peito e diz: eu não tenho medo da morte, eu não tenho medo de enfrentar a morte. Certamente, muita gente, ao dizer assim, ele não sabe o que se passa do outro lado desta vida. Os únicos que podem ter a certeza da vida eterna é aqueles que se encontraram com Jesus. Porque quem vai a Jesus, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: quem crer em mim passará da morte para a vida. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Nenhum outro pode conceder a vida eterna a não ser na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu estou pregando uma mensagem nesta noite evangelística, próprio para os nossos cultos de domingo, aonde vidas entram aqui, querendo também responder os dilemas que permeiam a alma de cada um deles. Mas Jesus, nesta noite, está aqui para dar resposta àqueles que querem satisfazer os dilemas da sua alma. Assim como este jovem. E a pergunta deste jovem é: mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Que pergunta sábia, que pergunta precisa, que pergunta objetiva, sem rodeios. A pergunta por mestre é:
que farei para herdar a vida eterna? E Jesus, irmãos, na sua infinita sabedoria, ele só responde para o jovem o seguinte: sabe os mandamentos. E logo quando o Senhor responde isto para ele, sabe os mandamentos, é o jovem que volta a falar com ele, perguntando novamente, quais? Ou seja, ele está querendo justificar, com a pergunta, com a fala do mestre, ele devolve para o mestre a palavra, quais mandamentos? E Jesus vai responder para ele, quais os mandamentos? Vocês vão ver a partir do versículo de número 20, deste capítulo de número 18, o Senhor respondendo para este jovem, dizendo, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E quando o Senhor responde isso para ele, o Evangelho de Mateus acrescenta ainda mais um mandamento. Qual é o mandamento que está acrescentado em Mateus, que não está registrado aqui em Lucas? É o que o Senhor diz para ele, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está descrito no capítulo de número 19 do Evangelho de Mateus. E aí ele vai responder para o Senhor. Agora é a resposta. É o jovem respondendo para Jesus. Ele diz, desde a minha mocidade eu tenho feito essas coisas. A tradução aqui, desde a mocidade, na NVI, que é a melhor tradução para este texto, é na verdade, desde a minha infância, desde a minha adolescência, eu tenho observado estas coisas. E aí, quando ele está dizendo que ele tem observado estas coisas, o Senhor, na sua sabedoria infinita, vai tratar um diálogo com ele, de maneira que ele vai se ver de que ele não é um observador assim da lei, de que ele, na verdade, não está obedecendo os mandamentos, porque neste último mandamento, que está registrado no Evangelho de Mateus, o Senhor está dizendo para ele, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E logo quando ele ouve o mestre dizendo isto, ele vai responder, tudo isto eu tenho praticado desde a minha infância, desde a minha adolescência, eu cresci com boa formação, eu cresci conhecendo mandamentos, eu cresci conhecendo a lei, eu cresci conhecendo a palavra, eu cresci observando esses mandamentos. E é o Senhor que vai dizer algo para ele, não é o Senhor que vai dizer, ainda te falta uma coisa. Mas antes do Senhor falar isso, ele é que pergunta para o mestre. A pergunta dele para o mestre é, ainda me falta uma coisa? Quando ele pergunta isto para o mestre te diz, ainda te falta uma coisa. O que está se faltando neste rapaz, é o Senhor que vai dizer a resposta do que está faltando para ele. O Senhor vai dizer, vai, vende tudo que tens e terás um tesouro no céu. Vai, vende tudo o que tens e terás um tesouro no céu. Imagine que, ao ouvir esta palavra do mestre, era para ele ser tomado de alegria, porque o tesouro do céu vale mais do que o tesouro da terra. Que as coisas que ele pode obter do céu valiam muito mais do que as coisas da terra, que são efêmeras, que são passageiras. E quando o Senhor está dizendo que está faltando uma coisa para ele, mediante a pergunta, qual é a coisa que falta nele? Na verdade, irmãos, ele está com o coração preso nas coisas desta vida.
Ele está com o coração tão preso nas coisas dessa vida, de maneira de que ele não ama o próximo. Porque se ele amasse de verdade o próximo, que é o mandamento que Jesus cita em Mateus capítulo de número 19, ele deixaria toda aquela riqueza para servir a outros, e ele seguiria Jesus. Só que não obstante ele ouvir a palavra do mestre, dizendo: vai, vende tudo o que você tem, e você terá um tesouro no céu, e depois você vem e você me segue. Mas ele começa com uma pergunta. Ele queria saber o que fazer para herdar a vida eterna. A pergunta dele é que ele precisa saber acerca da vida eterna. Mas como ele vai saber da vida eterna se ele não conhece, irmãos, de verdade o que é guardar os mandamentos? Porque ele se apresenta-se como religioso, ele se ajoelha, ele pergunta para o mestre o que deva fazer para herdar a vida eterna. Ele tem uma pergunta que ele faz para o mestre, mas ele não quer se adaptar às respostas. Tem muita gente, irmãos, que quer perguntar, mas ele nunca quer se adaptar às respostas que se dá para ele. Ele tem vontade de conhecer, mas ele não consegue adaptar-se às respostas que são dadas para ele. Irmãos, a gente está aqui nesta noite. O desejo da nossa alma é conhecer mais sobre os céus, é conhecer sobre a vida eterna. E quando as respostas de Deus vêm para a vida da gente, é dever meu, é dever seu, a gente se adaptar às respostas. Porque o que adianta a gente perguntar, mas se a gente não quer se adaptar? O que adianta a gente querer saber, mas a gente não quer fazer? O que adianta a gente querer ouvir, mas a gente não quer praticar? O que adianta eu querer perguntar, eu querer saber, mas eu não querer fazer? A vida do evangelho, irmãos, ela é traduzida em praticidade, em prática, porque aquilo que perguntamos subentende-se de que nós queremos fazer. Mas tem muita gente, irmãos, querendo perguntar, mas não querendo fazer. Tem muita gente querendo apenas ouvir, mas nunca obedecer. Ele é apenas um religioso. Este homem, este jovem se apresenta aqui como religioso. E olha, irmãos, ele tinha tudo para herdar a vida eterna. Ele tinha a maior oportunidade que veio nas suas mãos. E oportunidade, irmão, se aproveita. Oportunidade se agarra. Oportunidade segura ela. Você tem oportunidade nesta noite de ouvir Deus, de ouvir a sua palavra. Agarre-se à palavra do Senhor. Creia na palavra de Deus. Mas é muito triste, irmãos, o comportamento daquele jovem. A gente precisa falar do comportamento deste jovem. Depois de ouvir o Senhor dizer para ele que falta uma coisa, dando a resposta para ele que ele deva vender tudo, que ele deveria deixar todo aquele desejo pela riqueza, vender, se desfazer de tudo aquilo, e ele teria um tesouro no céu. Eu pergunto para vocês, irmãos, o que era mais precioso, o tesouro daquele jovem ou o tesouro do céu? O que era mais importante? Humanamente os homens diriam: mas como pode eu deixar tudo isto? Como pode eu largar tudo isto e dizer que eu vou ter um tesouro no céu? Irmãos, a Bíblia mostra que a nossa caminhada, ela é por fé. A gente não anda por vista. Você está aqui como peregrino e como forasteiro, mas saiba de uma coisa: Deus tem sido o nosso sustentador.
Deus tem sido o nosso guia, o guarda fiel, o nosso ajudador em todos os nossos momentos. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado do seu povo. Se a gente estiver no deserto, Ele tem uma coluna de nuvem para nos proteger. Se a gente estiver no sol calcicante do deserto, Deus, Ele é a nossa proteção. Se faltar pão desta vida, irmãos, Ele envia anjos para nos alimentar. Deus é o nosso ajudador. E quando o Senhor trata com ele de que ele precisava ter um tesouro no céu, sabe qual é o comportamento do jovem? O texto, irmãos, de Mateus vai dizer duas coisas gravíssimas desse jovem. Terrível para qualquer um que toma uma decisão igual a deste jovem, que tinha a oportunidade, que ele estava frente a frente com a palavra da vida, que ele estava frente a frente com o Salvador, que ele estava frente a frente com Jesus, e era Jesus que estava falando com aquele jovem. Jesus disse: você terá um tesouro no céu. Jesus não estava mentindo, Jesus estava dizendo a verdade, porque o nosso Jesus não mente. Nunca o engano, a mentira chegou nos lábios do nosso mestre. Se o Senhor disse que tem um tesouro no céu, é verdade, e a gente acredita que tem um tesouro no céu. Certamente, irmãos, eu e você, nós chegaremos na eternidade e desfrutaremos de todo o tesouro que o Senhor reservou para nós. E quando o Senhor diz para ele que ele deva largar, vender tudo, e ele terá um tesouro no céu, duas coisas o jovem fez. Primeiro, irmãos, ele ficou muito triste. Olhar o texto de Mateus, vocês vão ver a partir do versículo de número 22, do capítulo 19, o texto vai dizer: e ele entristeceu-se muito. Olha que dilema está no coração deste jovem. Aonde ele deveria se alegrar, ele fica triste. Sabe, o que é ouvir Jesus, mas ficar triste com a palavra de Jesus, é este jovem, ouvindo Jesus e ficando triste com Jesus, ouvindo Jesus e ficando decepcionado com Jesus, a oportunidade de crer na palavra de Jesus, e este jovem está muito triste com ele. Irmãos, não se escandalize com isso que eu vou dizer. Tem muita gente, quando se a palavra que se prega aqui, ao invés de sair alegre, sai triste. Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, ao invés de se alegrarem no Senhor e crerem na sua palavra, entristece. A tristeza toma conta do coração. Quantas vezes os profetas falaram em nome do Senhor, e quando falaram em nome do Senhor, ao invés de abraçarem a palavra, ao invés de crerem na palavra, se entristeceram e deram as costas para o Senhor. Que dia triste quando alguém dá as costas para o Senhor. Que dia triste quando alguém não quer ouvir o mestre, quando alguém fica triste com o mestre. E é capaz ainda de traduzir isto no nosso tempo. Aí o Senhor fala, mas ele diz: é o pastor que falou. Deus fala e ele diz: eu não posso acreditar que o Senhor esteja falando isto. Decepcionado com a palavra do Senhor,
não crendo na palavra do Senhor, faz pergunta, mas não quer se adaptar à pergunta que ele fez e à resposta que ele recebeu, porque ele só quer resposta que satisfaz o seu ego, ele só quer resposta para ir em direção aonde aponta o seu caminho, o seu nariz. Mas o Senhor, quando fala com ele que há um tesouro no céu, aquele jovem fica muito triste, perdendo a oportunidade, jogando a oportunidade fora, largando de mão, não querendo abraçar a oportunidade que chegou para ele. Irmãos, que oportunidade, que oportunidade. Só que ele toma um segundo comportamento, uma segunda atitude. Não bastasse ele ficasse triste, o texto do versículo 22 do capítulo 19, o texto diz: e tendo ele ficado muito triste, retirou-se, porque ele possuía muitas propriedades. Olha a grosseria deste jovem, o que no momento, quando ele aparece se ajoelhando, eu disse para os irmãos, parece uma pessoa de uma fineza, de uma educação, de uma facilidade de relacionamento, ele apresenta-se com piedade, mas agora o Senhor está dizendo, vai, vende tudo, o que você tem, você terá um tesouro no céu. Olhe para cá, por favor, a cara dele, decepcionado, triste, e ele vai fazer isso aqui, ó, se retira, ele dá as costas para o mestre, ele não quer mais assunto com o mestre. Que grosseria deste homem bem formado. Não quer dizer que quem é bem formado tenha uma boa educação. Deveria ter. Se espera que tenha. Ora, alguém estudado? Alguém bem formado? Alguém culto? Alguém de muitas riquezas? Que tem muitas propriedades? Que tem muita influência, que tem muito poder? Não se espera um comportamento grosseiro desse. Ele deu as costas para o mestre, ele se retirou, e o texto diz, porque tinha muitas propriedades. Irmãos, ouça isso em nome do Senhor, que Deus nos guarde, que embora a gente já conheça o caminho do Senhor, recebemos de Deus a nossa eterna salvação, e a gente esteja dando as costas para Deus naquilo que Ele nos fala, de maneira que a grosseria pode dominar o nosso comportamento. Deus fala, mas eu não quero ouvi-lo. Eu pergunto, Ele me dá resposta, mas eu não quero me adaptar às respostas. Aí o que eu faço? É melhor eu me retirar. Eu não quero participar. Eu não quero me envolver, eu não quero estar presente, eu não quero saber disso, isso não é para mim, principalmente quando o assunto é dinheiro, principalmente quando se toca em oferta, dízimo, aí os comentários são os mais diversos, e eu sei que eu estou num domingo à noite, mas eu não estou falando acerca do pastor, eu estou falando da autoridade da palavra de Deus, e na autoridade da palavra de Deus, o Senhor está dizendo que o que é mais importante não é as coisas terrenas, são as coisas eternas. Para mim herdar a vida eterna, eu abro mão das coisas terrenas, mesmo que isso for dinheiro. Como é que o dinheiro pode prender o meu coração nas coisas desta vida? E o Senhor diz, não podeis servir ao Senhor e a Mamon. Mamon aqui é o dinheiro, gente que está presa, aquilo
financeira, propriedade. Irmão, ninguém leva nada desta vida. Paulo ensinando a Timóteo, ele diz: certamente manifesto é de que nada trouxemos para esta vida e nada levaremos dele. Vai ficar dinheiro, vai ficar carro, vai ficar mansão, vai ficar tudo nesta vida, mas a gente vai ao encontro do Senhor e nós estaremos para sempre com Ele, gozando das riquezas eternais. Cuidado, cuidado. Amor ao dinheiro é uma idolatria. Na verdade, amor ao dinheiro se torna avareza, e a avareza é idolatria, diz a Bíblia Sagrada. Irmãos, eu gostaria de me doar cada vez mais para o Senhor, e se vocês me entenderem como eu sei que inteligentes vocês são, é porque eu não tenho. Mas se eu tivesse, irmãos, eu gostaria de poder entregar muito mais a Deus no que diz respeito às minhas finanças. Porque todas as vezes que há doação para Deus, porque ninguém está doando para homem, ninguém está entregando para homem, a sua oferta é direta e exclusivamente para Deus. Quando você tem a oportunidade santa de você entregar os seus recursos, Deus, irmãos, está sendo glorificado através da sua vida e do seu desprendimento. Então aprendamos a ser generosos, porque o assunto aqui, este homem está perdendo a vida eterna por causa das coisas terrenas. E ele começa com aparência de piedade, ajoelhando-se, dizendo: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O Senhor mantém um diálogo com ele, mas ele está preso às coisas terrenas. Ele quer saber do céu, mas o coração está na terra. Ele quer saber das coisas de cima, mas ele só vive pensando nas coisas da terra. Mas quem tem generosidade, irmãos, quando Deus fala alguma coisa, Ele nunca se entristecerá. Esse é o grande desafio da nossa vida cristã, irmãos. Nunca se entristeça com a palavra. Nunca se retire quando Deus falar com você. Ouça a advertência, ouça a exortação, ouça a repreensão, porque o escritor aos Hebreus, ele disse, eu vou terminar agora: se vós estáis sem correção, não sois considerados filhos, senão bastardos, porque Deus corrige a quem ama, e açoita aqueles a quem Deus tem por filho. Os filhos de Deus que aqui estão, por favor, se coloquem em pé. Eu queria chamar o ministério para cantar, e enquanto eles cantam, será feito um apelo para você. Seu coração está nas coisas desta vida? Você anda se retirando porque você está ficando triste com aquilo que está sendo anunciado para você? Ou você quer tomar uma decisão hoje? Não ficar triste, não se retirar e vir aqui na presença dEle, fazer um compromisso e um pacto com Ele. Que Deus abençoe a nossa vida, porque tem um tesouro no céu separado para todos nós, irmãos. Tire o coração das coisas dessa vida. Tire o coração nas coisas efêmeras, porque há coisas eternas e maravilhosas para a nossa vida. Se porventura houver alguém em nosso meio que queira confessar a fé em Cristo, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Nós queremos orar por você. Alguém em nosso meio